Mas os fatores, a propósito, eles são a maneira como o R implementa variáveis categóricas. Bacana? É como a gente trata variáveis categóricas no R, a gente trata com essas estruturas chamadas fatores. É importante, lá na frente do nosso curso, lá nas últimas lições, vai surgir um outro cara que a gente vai chamar de fator, que não tem nada a ver com esse aqui, mas até lá vai ficar bem clara a diferença, certo? Então pode ser que a palavra fator gere um pouco de confusão para os ouvintes mais distraídos. Bacana? Mas até que surja o fator, o conceito estatístico de fator, na análise fatorial, ok? Até que isso surja, fatores designam variáveis categóricas. Eles são a maneira como nós implementamos variáveis categóricas no R. Bacana? Mas vamos discutir isso já já. Então, state é uma variável do tipo fator, quer dizer que ela é categórica. Faz sentido, né? São as unidades da federação. Região, ela está codificada como uma variável inteira. Obviamente, ela não é um inteiro, no sentido de não é uma variável escalar, ela é também uma variável categórica, né? Como, sei lá, eles têm regiões, como as nossas, né? Então, sul, centro-oeste, sudeste, só que as deles são outras. Então, também são variáveis categóricas e categóricas nominais, inclusive. Só que aqui elas estão codificadas como variáveis inteiras, isso precisa ser corrigido no futuro. Variáveis x1, x2, x3 e y, não dá para saber assim a olho o que elas significam. Você tem que olhar lá no help, no datasheet, do dataframe educação, certo? Dataframe de educação. E isso eu já fiz, então eu vou contar para vocês o que é que tem nessas variáveis, tá bom? Mas o que mais chama atenção, então, é que algumas variáveis, embora state e região sejam categóricas, elas estão representadas de modo diverso. State está representada como fator, ok, mas a região não. Então a gente precisa fatorar a variável de região, certo? A gente precisa transformá-la em fator para que a gente possa interpretá-la como uma variável categórica que ela é. Vamos fazer isso na próxima sessão aqui, gerando fatores ou gerando variáveis categóricas. Como a gente codifica, então, uma variável inteira em uma variável categórica? No R, variáveis categóricas são chamadas fatores, como eu já falei, e transformar um vetor numérico ou de caracteres em um fator é muito simples. Em um fator. É muito simples. Empregamos a função factor, ok? Vamos olhar para essa primeira linha aqui, ó. Opa, essa primeira linha. Então, education region factor. Então, olha sempre para o lado direito, né? Porque o igual é uma atribuição. O igual é a última coisa que o interpretador vai fazer, né? Ele vai olhar para a direita do igual e vai executar o que tiver ali. O resultado ele atribui, certo? Então, o que está à direita do igual? Você tem a função factor, está aqui, e a chamada dessa função, ela tem lá como entrada dela education region, que é uma variável lá do nosso dataframe, tá vendo? Ó? Que é justamente aquela variável que eu quero fatorar, que é a região, né? Que é a região, que ela é a região geoeconômica dos Estados Unidos. Sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, certo? Leste, sabe Deus. Então, é isso. Então, eu quero que ele pegue tudo que é 1, quando aparece 1, ele vai dizer isso aqui é uma categoria. Tudo onde está 2, 2, 2, 2, aquilo ali é uma outra categoria. 3, 3, 3, 3, aquilo ali é uma outra categoria, certo? E ele vai fazer isso e vai construir uma variável categórica a partir dessa variável, desse vetor numérico, desse vetor inteiro, que é Education Region. E ele vai sobrescrever, aqui, olha só, o vetor Education Region. Quer dizer que eu não quero armazenar em outro lugar, eu quero que ele apague, certo? Ele vai pegar aquela informação, vai criar uma versão categorizada, categórica, daquela variável que está registrada como numérica, e vai armazenar no lugar onde estava, vai apagar o que tinha ali, certo? É isso que essa linha está fazendo. Eu vou executar essa linha, pá, é uma operação silenciosa, ele não me mostra nada, mas ele mudou lá dentro. Como que eu faço para saber o que aconteceu? Eu vou olhar para a estrutura do dataframe Education. Vamos olhar para essa estrutura? O que mudou? Olha ali, compara as duas estruturas. Ainda é um dataframe de 50 observações e 6 variáveis. A primeira variável ainda é um fator. A segunda, que foi onde eu mexi, ela era uma variável inteira. Agora ela é um fator de 4 níveis. Quais são esses níveis? 1, 2, 3 e 4. Certo? Então isso é meio caminho do que eu queria fazer. Bacana? Problema. 1, 2, 3 e 4 eu ainda não sei quais são. Eu não sei qual é a região 1, qual é a região 2, qual é a região 3, qual é a região 4.
Então, o que eu fiz? Eu fui lá no datasheet e eu vi. Ele diz quais são, né? A região 1 é a região... Vamos ver aqui. Eu já implementei aqui num código para vocês. Então tá aqui, ó. A região 1 tá escrito aqui embaixo, ó. A região 1 é a região Nordeste, a região 2 é a Centro-Oeste, a região 3 é a Sul e a região 4 é a Oeste. Perdão, Centro-Oeste não, Centro-Norte. Ele não tem Centro-Oeste, a gente que tem. Então tá, vamos lá. Mas antes disso, né? O que a gente quer fazer agora, então eu tenho um fator já, que ele tem níveis 1, 2, 3, 4. Eu quero que esses níveis sejam Norte, Sul, Leste, Oeste, certo? Eu quero que eles sejam um texto. Na verdade, 1, 2, 3, 4 já está entre aspas, quer dizer que ele já é um texto. Só que eu quero que seja outro texto. Eu quero fazer um processo que a gente chama de mapeamento, ok? Às vezes esse mapeamento envolve uma recodificação, às vezes você quer fazer com que 2 níveis virem um nível só. É possível fazer isso também com essa função, tá certo? Mas não é o que nós estamos fazendo aqui. Nós só estamos renomeando os níveis. Como que eu faço para renomear os níveis? A forma de um fator, a função mais usual, ela está na biblioteca Plier e ela se chama MapValues. Bacana? Então, como está numa biblioteca, você precisa verificar se essa biblioteca está disponível para você. Você pode instalar install packages. Se você nunca instalou a função Plier, você executa essa linha aqui. Pá. Executou, você apaga. Perdão, você tem que colocar entre aspas, tá, gente? Toda a install packages, a função vem entre aspas. Então, você executou essa linha aqui, executa uma vez na vida. Vou executar aqui agora, embora eu já tenha executado isso no passado. Depois que ele está executando, terminou. Então, depois que ele terminou a execução, você pode apagar a linha, porque ela não precisa estar no seu código, certo? Se você deixar ali no seu código, quando você executar o código todo, ele vai executar de novo aquela linha. Você não quer que ele faça isso. Então, você só executou uma vez, está na memória, baixou da internet, está disponível aí para você, está tudo certo. Você precisa, sim, disponibilizar, ativar essa biblioteca. E você faz isso com o comando library. Então, eu vou executar aqui library plier, sem aspas no plier, certo? Pronto, executei. Agora a biblioteca, todas as funções da biblioteca Plier estão disponíveis. Então MapValues vai começar a funcionar. O que eu vou fazer? O que essa função está fazendo? Vamos lá. Igual é uma atribuição. Vamos olhar à direita do igual. Ela está mandando mapear. MapValues está dizendo mapeia o fator Education Region. Education cifrão Region, certo? Quer dizer, no data frame de educação, a variável de região, você vai pegar essa região e você vai mapear da seguinte maneira. D from, certo? D 1, 2, 3, 4. Aí aqui eu estou usando a função C para concatenar um vetor de caracteres, chamado 1, 2, 3, 4, certo? Para to outro vetor de caracteres. Só que agora ele se chama Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Oeste. E é correspondente, né? Então quer dizer que ele vai mapear 1 vai virar Nordeste, 2 vai virar Centro-Norte, 3 vai virar Sul, 4 vai virar Oeste, certo? É isso que eu estou mandando ele fazer. E vai funcionar. Olha só. Eu vou executar agora todo esse chunk. Pronto, foi. Eu já executei. É uma atividade interna, é uma ação interna. Para eu enxergar o que aconteceu, de novo eu posso fazer o str education. Então eu vou perguntar como que é a estrutura do data frame educação. Olha que bonito que ficou. Então tá tudo igual, né? A segunda variável de região ainda é um fator de 4 níveis, só que agora os níveis não são 1, 2, 3, 4, são Nordeste, Centro-Oeste e por aí vai. Bacana? Observa que interessante. Olha para essas duas variáveis agora aqui, ó. Elas são fatores, digamos, na sua versão mais completa, né? O fator, ele não é um novo tipo de... O vetor que é um fator, ele não é um outro tipo de variável. Na verdade, o vetor que é um fator, ele é um vetor de entradas inteiras, rotuladas. Bacana? Então, os fatores eles podem ser pensados dessa maneira, como vetores inteiros rotulados. Quer dizer o quê? Vamos olhar lá. Quer dizer que lá dentro do R, lá dentro, ele tem, na verdade, ele guardou aquela mesma sequência numérica que ele tinha antes, tá vendo? 1, 1, 1, 1, 1, depois vem 2, 2, aqui 21, 30, 46, 19. Só que num outro lugar, ele tem uma tabelinha que diz para ele o seguinte, o 1 quer dizer, sei lá, 1 quer dizer, o que é o 1, né? O 1 da variável região quer dizer Nordeste.
O 2 na variável região quer dizer centro-oeste. Então, quando você pedir para visualizar essas variáveis, ele mesmo está enxergando um número inteiro, mas ele vai te mostrar o rótulo daquele número inteiro. Isso é um fator. Bacana? E quando ele faz isso, quando a variável está codificada, quando o vetor atômico está codificado dessa maneira, ele vai ser interpretado, todas as funções que a gente vai usar, como uma variável categórica. Assim, a função sabe que aquilo ali é uma variável categórica, apesar de ser, no seu âmago, um número inteiro, certo? Ele sabe que aquele número inteiro tem que ser interpretado como uma categoria. Vocês podem usar a função view, né? Vamos usar a função view para a gente ver como é que ela está agora. Aqui, ó, view education. Vamos dar uma olhada no data frame. Olha só como é que ele está. Observa. Então, antes, naquela coluna de região, aparecia 2, 2, 2. Agora aparece Nordeste, Centro-Oeste e Sul. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, lá dentro, ele ainda enxerga 2, 2, 2. Mas agora, como a gente fez todos aqueles comandos lá que eu mostrei para vocês, que a gente fez agora, ele vai mascarar os números inteiros por esses rótulos. E ao mesmo tempo ele sabe que ele deve interpretar aquelas entradas como variáveis categóricas, como categorias, níveis diferentes de uma variável categórica. Bacana?